E aí, gente, tudo bem? Bom, antes de começarmos o vídeo de hoje, eu tenho que falar um pouco sobre algumas coisas de mim, de algumas coisas que eu gosto. Acredito que a humanidade teve três grandes conquistas, três coisas que a humanidade realmente conseguiu alcançar que eu admiro muito, que é a filosofia, claro, a ciência e a arte. Eu acho interessante que, principalmente estudar e discutir filosofia, é que com a filosofia nós temos a capacidade de discutir tanto ciência como arte também, filosofia da ciência e filosofia da arte. O vídeo de hoje vai ser exatamente sobre uma dessas áreas, que é a filosofia da arte. Mais especificamente, vamos tratar da definição ou natureza da arte, que trata de problemas como o que é arte, o que faz um objeto qualquer ser uma obra de arte, ou quais são as condições que um objeto deve satisfazer para ser considerado uma obra artística. Então, se você, como eu, gosta de obras de arte, seja uma bela pintura, escutar uma música ou aquela série que você acompanha, acho que vai gostar do vídeo de hoje. Então, vem fazer filosofia comigo? Sou Kerian Gracher e este é o SciFilo. A arte é uma expressão bastante diversa. Nós temos literatura, temos música, escultura, pintura, teatro, enfim, há uma diversidade de expressões artísticas. Mas parece estranho, então, querermos procurar uma definição para a arte, pois, querendo ou não, no nosso dia a dia nós conseguimos bem identificar o que é arte ou não, certo? Mas agora pense, antigamente as pessoas também sabiam identificar o que era ou não era água, mas nem por isso as pessoas deveriam ter abandonado o problema de se investigar qual é a natureza da água. É por conta que essas pessoas não abandonaram esse problema que hoje sabemos que a água é H2O. Mas bom, nós temos casos paradigmáticos de arte, certo? A questão é, quais são as características em comum que os objetos artísticos têm? Esse é o ponto da discussão aqui. Quais são as características que fazem um objeto ser ou não um objeto artístico? Olhamos para uma pintura de Rembrandt e dizemos que é uma obra de arte. Olhamos para uma pintura de Da Vinci e também dizemos que é uma obra de arte. Ainda que as duas obras retratem coisas completamente diferentes, elas são pintura. Será que é isso que determina elas serem uma obra de arte? Serem pinturas? Vamos dificultar um pouco mais as coisas. Tanto uma escultura de Rodin quanto uma pintura de Van Gogh, Então, em holandês é Van Gogh, são também chamadas de arte. E essas duas obras são completamente diferentes. E agora, uma é uma peça de bronze e a outra é um pano pintado. O que a gente faz? Diversas teorias foram propostas para tentar dar uma solução ao problema da definição ou natureza da arte. Vamos aqui distinguir dois tipos gerais de teorias, que podem ser chamadas de teorias essencialistas e teorias não essencialistas. As teorias essencialistas da arte defendem que podemos oferecer uma definição da arte em termos de propriedades essenciais, ou seja, comuns a todas as obras de arte e que só encontramos nas obras de arte. Já as teorias não essencialistas defendem que não podemos oferecer um conjunto de propriedades essenciais que definem o que é arte. Assim, a arte é caracterizada de outro modo. Hoje, vamos falar apenas de algumas teorias essencialistas da arte. O problema da definição ou natureza da arte é um problema bem antigo, tratado até pelos filósofos gregos. Uma teoria que foi aceita ao longo de muito tempo, proposta naquele período, é uma teoria chamada Teoria da Arte como Imitação. A tese central dessa teoria pode ser resumida do seguinte modo: algo é uma obra de arte se e somente se 1. É produzida pelo homem e 2. Imita algo. Bom, a característica 1 é até boba. Toda obra de arte é produzida ou, de alguma forma, manipulada pelo homem, uma vez que uma obra de arte é um artefato. Mas agora alguém pode me questionar. Bom, uma pessoa pode muito bem ir no meio do mato e pegar um belo tronco de árvore seca e colocar em sua casa como item de decoração, e as pessoas apreciarem aquilo como uma obra de arte. Pode ser, mas agora pense bem. Ainda que o tronco seja algo natural, quando o indivíduo foi no meio da natureza, pegou aquele tronco e trouxe para sua casa e colocou numa posição específica, com uma certa iluminação, ele está, querendo ou não, fazendo uma manipulação. Então parece que a teoria se mantém até então. Mas o interessante da teoria da arte como imitação é sua segunda condição, que diz que algo, para ser arte, precisa imitar a natureza ou algum aspecto da natureza. Essa teoria tem alguns pontos positivos, como, por exemplo, captar a ideia intuitiva que muitas pinturas, esculturas, peças de teatro, entre outras obras de arte, imitam algo da natureza, como paisagens, objetos, pessoas, acontecimentos, etc. Ela também nos oferece um critério rigoroso para distinguir o que é arte daquilo que não é arte. Basta analisarmos se a obra tenta ou não imitar alguma coisa da natureza. Além do mais, temos também um critério de valoração das obras de arte. Podemos distinguir uma boa obra de arte de uma má,
uma vez que uma boa obra de arte seria aquela que melhor consegue imitar algo do mundo. Mas será que a teoria da arte como imitação é uma boa teoria para a arte? Será que ela consegue capturar com rigor o que é a natureza das obras de arte? De modo geral, uma teoria que tente definir o que é arte precisa captar os casos paradigmáticos, os casos que nós consideramos, sem sombra de dúvida, que são objetos artísticos. A teoria da imitação consegue, por exemplo, captar uma bela paisagem, como uma paisagem do mar. Veja, por exemplo, essa obra do William Turner. Aparentemente, ela também capta essa escultura, que é o busto do filósofo Sócrates. Mas e essa música? Pastoral do Beethoven. O que ela imita? E o Star Trek? Bom, parece que é uma obra de arte, Star Trek. Eu realmente considero aquilo como uma obra de arte. O que essa conhecida série de ficção científica imita? Os teoristas da arte, principalmente os defensores da teoria da imitação, perceberam que precisavam fazer uma sutil diferença, uma sutil alteração no conceito de imitação e alterá-lo para um conceito mais amplo, chamado um conceito de representação. Assim, uma obra de arte não precisa imitar algo do mundo, ser uma cópia fiel, digamos assim, mas apenas servir como representação de algo da natureza. Por exemplo, a placa de trânsito que avisa os condutores que há uma repartição alfandegária à frente. Essa placa aqui. Ela é sempre uma pegadinha nos exames de legislação para você vai tirar carta de motorista, né? Então, essa placa aparentemente não imita nada no mundo, mas ela representa aos motoristas que existe um posto alfandegário à frente. Deste modo, podemos dizer, por exemplo, que a música de Beethoven representa um clima bucólico de se viver no campo, mesmo sem imitar algo específico na natureza. Star Trek, por exemplo, pode fazer uma representação da complexidade do comportamento humano em situações estranhas. Tudo parece que está ok, essa parece uma boa teoria, certo? Mas será mesmo? Pense nesse desenho de Esker. Repare bem que esse desenho apresenta figuras geométricas que são impossíveis de existirem. É inegável que este desenho é uma obra de arte. Contudo, ele não parece representar nada da natureza. E esse solo do Led Zeppelin? Bom, aparentemente também não imita nada na natureza, né? A teoria da arte como imitação, ainda que pareça inicialmente interessante, ela vai sofrer vários problemas, mesmo com a alteração, com a noção de representação. Isso acontece quando a gente principalmente contrasta a teoria com obras de arte encontradas nos livros de história da arte. Bom, os filósofos e artistas do período romântico perceberam que havia alguns problemas com a teoria da arte como imitação. E perceberam que grande parte desses problemas aparentemente aconteciam porque a teoria da arte como imitação estava querendo elencar características ou propriedades que eram intrínsecas da obra. Segundo eles, a arte também influenciava algo que relaciona tanto o objeto, a obra, quanto o seu criador, o artista. Aparece assim a teoria da arte como expressão. Segundo essa teoria, algo é uma obra de arte se, e somente se, além de ser um artefato, exprime os sentimentos e emoções do artista. Essa teoria recebeu o aval da comunidade artística e filosófica. Claro, parece que uma obra de arte expressa as emoções e os sentimentos que o artista quis colocar naquela obra. Veja, por exemplo, o poema Em Linha Reta, do Fernando Pessoa. Se você não conhece o poema, tem uma versão dela que é muito boa, foi interpretada pelo ator Osmar Prado na novela O Clone. Só clicar aqui que tem um videozinho que você vai lá assistir, ficou muito bom. O que essa poesia parece expressar? Os sentimentos do Pessoa, no caso, que sentindo a hipocrisia das pessoas à sua volta que não viam os próprios problemas. Um outro exemplo é o quadro de Van Gogh, O Campo de Trigo com Corvos, onde parece que o artista expressa seu estado de espírito atormentado. Lembre-se que ele pintou isso poucas semanas antes de cometer suicídio. Portanto, a arte precisa expressar as emoções do artista. E essa teoria é até hoje aceita por conta de seus pontos positivos, como o testemunho de vários artistas que reconhecem a importância das emoções como motivadoras para a criação de suas obras. Além do mais, também oferece um critério que permite classificar os objetos como obras de arte, além de poder também classificar os objetos que não imitam ou representam nada, que é o problema da teoria da arte de imitação. E, por fim, oferece um critério valorativo, uma vez que uma obra é melhor quanto mais expressa os sentimentos do artista. Se essa teoria tem sucesso explicativo, então toda obra de arte expressa os sentimentos do seu artista. Será? Veja essa gravura de Debré, representando o cotidiano no Brasil colonial. Ainda que seja uma representação, não parece que podemos identificar alguma emoção específica de Debré. É quase como um retrato jornalístico daquele período. Mas, ainda assim, falamos que é arte.
Podemos seguir adiante com obras contemporâneas, mas o exemplo é o mesmo. Há obras que os próprios autores dizem que não queriam expressar nenhum sentimento ou emoção que eles estavam no momento, mas sim apenas demonstrar a sua habilidade. Ou seja, existem obras que nós consideramos ser arte, mas que não conseguem satisfazer a condição que a teoria da arte como expressão exige. Você aí, por exemplo, pode pensar, ok, talvez esse problema pode ser contornado do seguinte modo: não importa qual emoção que o artista quis colocar na obra, mas sim qual é a emoção que a obra causa nos seus espectadores. Isso foi proposto pela teoria da arte como forma significante, também conhecida como teoria formalista. Veja o que essa teoria diz. Algo é uma obra de arte se e somente se é capaz de provocar emoções estéticas. Note que as obras não expressam emoções, tal como na teoria da expressão, mas sim provocam emoções das pessoas. De acordo com a teoria formalista, há uma emoção peculiar que é causada pelas obras de arte, que é a emoção estética. E se há uma emoção peculiar causada pelas obras de arte nas pessoas, mas é só causada pelas obras de arte, então deve existir alguma coisa, alguma propriedade que as obras tenham que consigam causar essas emoções. O Clive Bell, um dos maiores defensores da teoria formalista, afirma que essa propriedade é sua forma significante. O ponto positivo dessa teoria é ser capaz de incluir diversos tipos de obras de arte, inclusive as que ainda nem foram inventadas. Basta existir uma relação de formas significantes na obra que provoque emoções estéticas no espectador. Mas veja bem, o que são essas emoções estéticas? Não há um consenso sobre o que são essas emoções e se é que são possíveis ter emoções puramente estéticas. Bell as caracterizou como a experiência do espectador ao entrar em contato com a forma significante de uma obra. Tá bom, mas e o que são formas significantes então? Bell afirma que é uma combinação formal de linhas e cores capazes de expressar emoções estéticas. Percebeu a circularidade? Emoções estéticas pressupõem formas significantes, e Bell explica a forma significante em termos de emoções estéticas. Ainda que a teoria formalista possa ser acusada de circularidade, este não é o ponto importante aqui. Uma objeção mais precisa é, o que determina que objetos que nós não consideramos ser arte, por exemplo, um lápis, não ter forma significante? Por que ele não poderia ter, certo? Bom, se a resposta de Bell for algo como, porque esse objeto não é uma obra de arte, então ele já está pressupondo saber o que é uma obra de arte antes de definir o conceito de forma significante, que depois vai ser utilizado para definir arte. Um outro problema é que, não havendo uma definição precisa para o que é forma significante, nós só inferimos que um objeto tem forma significante uma vez que eles têm emoções estéticas. Ou seja, a melhor explicação para a existência de emoções estéticas é a existência de forma significante na obra. Contudo, há pesquisas que mostram que, ao menos em termos neurológicos, matemáticos, ao entrar em contato com obras de arte que gostam, por exemplo, ao ouvir uma música que gostam, eles têm as mesmas experiências que ao verem uma equação matemática que acham bonita. Mas aparentemente nós não achamos que uma equação matemática é uma obra de arte, né? Prevejo um duelo entre o pessoal de exatas e humanas aí nos comentários. Enfim, as três teorias que nós avaliamos até então enfrentam problemas tremendos, são problemas sérios. Mas alguém pode dar de ombros e falar simplesmente, dane-se. O importante é que nós, no nosso dia a dia, conseguimos identificar bem o que são obras de arte do que não são, certo? Veja essa pintura de Portinari. É inegável que essa pintura é tanto uma obra de arte quanto essa pintura de Botticelli. Olha essa escultura de Bellini. Olha essa outra imagem. Opa, desculpa, essa aí é o resultado de uma festa. Não, peraí, calma aí. Olha bem essa imagem. Você consideraria isso uma obra de arte? Então, os faxineiros do Museu Italiano Bozin-Bolzano também não consideraram isso uma obra de arte e limparam todo o salão. O problema é que os curadores do museu discordam de você e dos faxineiros. E a dupla Goldschmidt e Chiari, criadores da instalação, também discordam. Esta é uma obra de arte contemporânea, ou também chamada de arte conceitual. Encontramos na arte contemporânea, ou arte conceitual, os casos limites das nossas intuições. Até então nós utilizávamos as nossas intuições, e elas funcionavam até aqui bem, para definirmos o que é arte ou não, ou pelo menos caracterizar, apontar para os objetos e falar, isso é um objeto artístico, isso não é.
Contudo, quando Duchamp colocou um urinol no museu, os artistas perceberam que a arte não precisava mais imitar algo da natureza, expressar as emoções do artista ou causar emoções no seu público. De acordo com essa corrente, a arte poderia ser compreendida simplesmente pelos seus conceitos envolvidos para se compreender aquele objeto. No final das contas, mesmo, tem obras de arte que hoje em dia o espectador não precisa nem mais compreender. E agora, será que essas obras são arte? Bom, nesse vídeo vimos as teorias essencialistas, cada uma delas oferecendo objeções particulares, mas, de modo geral, a tentativa de se definir arte em termos de propriedades essenciais sofreu fortes objeções, particularmente pelo filósofo Moritz Weitz. Vamos tratar dessa objeção, como também das teorias não essencialistas, no próximo vídeo. Contudo, alguns dos que chegaram até aqui podem ainda assim questionar quais os fins práticos de tratarmos esse problema, para que nos preocuparmos com ele? Pense no seguinte, existe uma lei no Brasil que é chamada Lei Rouanet, é uma lei de incentivo à produção artística. Basicamente, o funcionamento dela é o seguinte, os produtores e os artistas vão até empresas privadas e captam verbas dessas empresas. Essas verbas eram para ir para os cofres públicos, destinadas para o imposto. Só que ao invés de ir para o imposto, vão para o financiamento de obras e produção de arte. Agora pense, são milhões e milhões de reais que deixam de ir para o governo para a produção de arte. Como sabemos quando devemos dar esse dinheiro ou não? Como sabemos que algo de fato é uma obra de arte ou não? Esse problema, além de ter uma importância por si mesmo, tem fins práticos. Sabermos, por exemplo, em casos práticos, quando algo é arte ou não. Espero que você tenha gostado, que aprecie mais arte depois desse vídeo e, bom, se realmente gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe para seus amigos. Até a próxima!